Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, podcast oficial do Valência Associados. Me chamo Saulo Castro, sou sócio do societário e apresentador desse projeto. No último episódio tive aqui a sorte e a honra dele ser presidido pela minha sócia querida Sandrelli, trazendo um tema de extrema relevância. E hoje temos aqui essa presença ilustre, João Cavalcante, fundador, sócio da PIP Contabilidade, um dos maiores escritórios de contabilidade da nossa região, não só do Ceará, né? Porque acho que você já ultrapassou esses muros. Sim. E, amigo, obrigado por você ter vindo aqui. E fica à vontade para você falar um pouquinho da sua biografia. Eu acho que o povo de casa, o nosso ouvinte, tem o dever, eu diria, de saber um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é João Cavalcante Pessoa. Eu tenho hoje 51 anos, já trabalho com contabilidade desde 17. Não fui fundador da empresa, mas a gente transformou a empresa após a gente assumir a gestão, né, da nossa empresa. E a gente tem vasta experiência na área tributária, na área de auditoria e na área de planejamento tributário e também planejamento sucessório. A gente tem vários clientes que a gente trabalha, além do planejamento tributário, planejamento sucessório familiar e a proteção patrimonial. Sim. Concorrendo um pouco aqui com a nossa eu diria nossa que a gente amiga Valência. Concorrer é duro essa palavra. É parceria, né? Na verdade, tanto é que a gente tem clientes que a gente tem em comum. Já te indiquei, você já me indicou. Sim. E a gente continua fazendo nosso trabalho. Amigo, o espaço é seu e obrigado por ter aceito esse convite. Então, primeiramente, eu gostaria de te perguntar, PIP, um mundo de coisas hoje, mas eu tenho certeza que lá atrás ela começou pequenininha, com um sonho ali, com um objetivo. Queria que você me contasse um pouquinho dessa história. Eu iniciei com contabilidade com 17 anos. Hoje tenho 51, então tenho aí 34 anos, 34, né, eu acho, de contabilidade comigo, né? Então, assim, já vem uma experiência bastante... É um filho, né? O filho mais velho. Bastante relevante na área contábil, fiscal, tributária e também no setor pessoal, né? Nossa empresa, ela nasceu em 1997, né? Na verdade, ela é uma continuação da antiga PP Contabilidade, que era do Pedro Paulo. Pedro Paulo foi meu primeiro patrão, vou falar dessa forma. Então, iniciei com ele em 91, já com 17. Quando foi em 97, ele faleceu. Aí assumiu naquele momento o escritório, eu, o filho dele, o Paulo Marcelo, e naquela época o Loureiro. Em 2001, o Loureiro não deu certo com a sociedade com a gente, ele se retirou da sociedade, e de lá para cá continuou só eu e o Paulo Marcelo. Naquele momento que o Pedro Paulo morreu, éramos um escritório de 5 pessoas. Hoje nós temos 306 pessoas trabalhando conosco, né? Dentre eles, 260 contadores aproximadamente, entre a administração, entre a área administrativa, entre a área financeira. Então, a gente tem uma quantidade bastante de funcionários. Agora, saber se nós somos um dos maiores do Nordeste não dá para saber. Por quê? Porque não existe uma pesquisa, não existe números que a gente consiga comprovar. Tudo depende da referência, né? Tudo depende da referência, exatamente. Mas a gente tem uma boa referência dentro do Estado e a gente também já tem boa referência também aqui fora do Estado, porque nós temos clientes em outros estados e temos parcerias também em outros estados, tá? Não, quando eu falei de ser algo regional, é porque eu lembro que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns projetos com clientes que talvez começaram aqui e foram se tornando regionais. Sim. E aí eu acho que isso é uma coisa... Eu estou falando isso aí, eu só fazia um paralelo com o Valência e com a história do Valência. Só para me entregar aqui um pouco, 91 foi o ano que eu nasci. Então, já tinha aí uma vida de contabilidade, né? Exato. Mas... enquanto tu estava falando, eu estava lembrando aqui um pouco sobre essa questão de você acompanhar o crescimento dos teus clientes. Você talvez começou aqui com Sim. eles e foi expandindo isso cada vez mais Sim. para com esses clientes. E assim, falando um pouquinho aqui do societário, talvez daquela vivência e do escritório de advocacia como um todo, é muito comum a gente aqui no escritório, às vezes quando chegam para a gente com uma demanda, com alguma situação, de
a gente perguntar para o cliente, tu já conversou com o teu contador sobre isso? E a gente trabalha aqui com, enfim, a gente tem uma quantidade grande, né? A gente tem mais ou menos o mesmo tamanho em termos de profissionais, 350 profissionais, 220 advogados, é mais ou menos o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo norte, o mesmo tamanho, eu diria. E a gente se depara com N situações que eu entendo que são de extrema relevância. A gente estava conversando aqui no off sobre alguns clientes, né? Sim. De extrema relevância, seja para o futuro dele, seja para como é que ele vai abordar a situação que ele está passando e até mesmo ele olhar se o para trás que ele construiu está fazendo sentido ou não. E eu acho que isso deve ser o norte da nossa conversa. Queria que você falasse um pouquinho sobre, já enveredando aqui para o nosso papo, os grandes desafios que você enxerga hoje nessa contabilidade. A gente sabe que o Brasil tem a reforma tributária, mas ainda assim existe ali uma complexidade muito grande. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você enxerga quando você vai no cliente pela primeira vez. O que se identifica dele? Ou então o que você espera que ele note? A mensagem que você quer passar para ele? Bom, no diálogo inicial, Saulo, a gente discute qual o caminho que ele quer seguir. Se a gente está discutindo com o cliente bem desorganizado, a gente discute. Você quer efetivamente se organizar? Você quer fazer diferente? Você quer ser uma empresa promissora? Você quer crescer de forma organizada? E a gente faz essas perguntas com o intuito de saber se vale a pena a gente seguir e se esforçar muito para transformar aquela empresa numa boa empresa. Então nós temos, Saulo, hoje muitos casos. Foram poucas as empresas às quais a gente fechou o contrato que tinham uma desorganização administrativa, operacional, contábil muito grande, que a gente não conseguisse contribuir de alguma forma para que ela se organizasse. A gente já motivou várias empresas a crescerem muito, a gente já deu segurança para eles se sentirem confortáveis em crescer. Se a gente fosse contar casos aqui, eu tenho vários casos aqui na minha cabeça de empresas que eu assumi empresas que estavam ali amarradas no crescimento. Assim, eu perguntei se ele ia crescer, ele não quer crescer mais, ele só quer ficar naquilo ali, porque é muito difícil, é um desafio muito grande de crescer, mas quando ele sentiu segurança no que realmente estava sendo entregue para ele, ele cresceu, se organizou. Empresas que passam a pagar seus impostos praticamente 100% por dentro, tudo corretinho, de forma organizada e consegue crescer. Então, assim, para iniciar, Saulo, sempre a gente faz a questão: onde você quer ir? O que você quer ser? Quando você crescer? A gente usa até essa brincadeira. Eu ia dizer isso aí, o que você quer ser quando você crescer. E a gente tem hoje um desafio, Saulo, que eu estou observando, tá vindo uma onda de crise financeira em algumas empresas. Na minha história, eu tenho uns 34 anos de contabilidade, aí eu faço uma retrospectiva. Cara, o que aconteceu nesse período todo? Nas nossas mãos, como contadores, de nossos clientes, na verdade, eu conto pouquíssimas empresas que vieram a quebrar, que vieram a fechar. Então a gente teve sorte, eu vou usar essa palavra sorte, mas a gente praticamente não tem nenhum cliente que quebrou. A felicidade, eu diria. Uma felicidade nesse período todo. A gente sempre alertou os clientes da gente quando ele estava com situação financeira ruim. Só que nos últimos tempos, vou falar de 2023 para 2024, a gente está começando a mergulhar em um panorama estranho. Tá? Então, algumas empresas ganharam dinheiro na pandemia. Incrivelmente, usaram a pandemia foi usada para se modernizar, foi usada para redução de quadros, saber que pode fazer mais com menos. Mas, agora em 2023, começou a ter crise financeira, 2024, uma instabilidade financeira, e a gente está alertando alguns clientes desses passos que vinha acontecendo para que a empresa faça mudanças estratégicas. Mas alguns clientes, alguns empresários ainda têm uma visão muito tem uma egoísta. Resistência, né? Não vou falar egoísta, no aspecto de dizer o seguinte: cara, eu não vou fechar a loja, não fecho. Pô, você tem lojas com prejuízo, você tem lojas que tá lá os números mostrando o prejuízo dele, ele simplesmente fecha os olhos para dizer assim: eu vou tentar mais uma vez. Então, Saulo, tá tendo uma tendência para 2024, estou observando isso com o meu pessoal, que há uma crise financeira aí em alguns negócios,
Mas eu percebo também que essa crise financeira, ela é era um pouco percebida pelos proprietários, mas a atitude de sanear é mais um problema mais de difícil. ego, né? Mais um problema de ego, entendeu? Uhum. Tipo assim, João, você estando aí nessa cadeira, é muito fácil você falar isso para quem está em situação financeira difícil. É muito fácil você dizer que é um problema de ego, mas a gestão das empresas, elas são feitas pelos donos. Então, se o dono ele não abrir mão, Saulo, de encerrar 1, 2, 3, 4, 5, 10 unidades, que eu tenho um caso de cliente que ele deveria fechar 10 unidades, ficar, sei lá, com mais 10, que tem 20 unidades, ele se recuperaria muito mais rápido, depois ele voltava a crescer de novo, entendeu, Saulo? Então, assim, nós estamos passando por uma ciranda financeira em alguns clientes um pouco complexo. Eu observava a tua fala, e aí a minha próxima pergunta é, tu acha que hoje o papel do contador, eu vejo isso muito na advocacia, tá? O papel do contador hoje ele é muito mais de ser um conselheiro do que efetivamente vamos dizer assim, eu não quero dizer um operador de números, um operador da contabilidade, mas pela tua fala tu enxerga que é um papel muito mais de consultivo, um conselheiro. Sim. Tu acha que o contador hoje ele tem essa obrigação ou isso, como diz o bom cearense, é o plus a mais nessa situação de ser um conselheiro? Porque a situação que tu colocou fala isso, né? De fato, hoje a contabilidade em linhas gerais, tá? Contabilidade de escritório, de empresa de contabilidade, ela não faz esse papel. Em linhas gerais, ela não faz. Uhum. Elas não fazem o papel de observar, analisar, ver os números, identificar uma possibilidade de quebra e apresentar para o cliente um diagnóstico. Não é o papel, normalmente. Quem faz normalmente isso, Saulo, são as consultorias, né? Sim. As consultorias elas fazem esse papel com uma certa eficiência. A gente, na nossa empresa, a gente já vinha amadurecendo há alguns anos sobre esse papel. Quando a gente identifica clientes com gargalo, com dificuldade financeira enorme, além da gente dar o diagnóstico para eles, a gente também direciona. Porque a gente não pode assumir o papel de consultor, que não é o nosso papel, efetivamente. Sim. Não é o nosso papel. Mas, a gente não ganha para isso. Né? Eu não vou nem atrás dessa polêmica, se a gente ganha ou não ganha para isso. Mas a gente entrega para as pessoas, para os consultores, que efetivamente sabem fazer o trabalho, que contribui, tá certo, com a gestão daquela empresa, para que o proprietário ele abra mais a mente para um modelo de gestão mais adequado para ele. E da mesma forma, quando tem as demandas jurídicas, né, sim, dentro daquele papel, dentro daquele contexto, a gente indica nossos amigos advogados, né, para fazer os trabalhos que realmente precisa. Então a gente faz o quê? A gente acaba, Saulo, sendo um conselheiro mesmo dentro das empresas. A gente leva o consultor para fazer um papel na área de venda, na área financeira, na área de gestão, na área de resultados gerenciais, e leva o advogado nas demandas jurídicas. A gente fica, muitas vezes, monitorando e acompanhando esse trabalho. Tanto é que, costumeiramente, quando a gente indica um parceiro, a gente fica sempre acompanhando ainda. Está dando certo, não está dando certo? Porque a nossa responsabilidade era muito grande para com isso, Saulo. Não, com certeza. E tem um grande detalhe. Cada vez que eu vou numa operação dessa, seja de planejamento acessório, operação de M&A, eu não me sinto totalmente seguro, eu diria, do ponto de vista de vamos fechar aqui o racional da coisa, se o contador, por exemplo, ou o escritório de contabilidade da pessoa não estiver no meio. Sim. Até porque ele conhece os números no dia a dia. Sim. Ele pode dizer se aquela realidade que eu estou projetando lá na frente acontece, se os números de hoje, de fato, estão fazendo sentido, sim, né? Ou até mesmo para a gente tomar uma decisão estratégica de, vamos dizer assim, de girar aqui o timão para outra. A bússola agora mudou a rota, sim, e a gente precisa evoluir nessa situação. E aí eu queria te perguntar, o cara que ele é grande, vamos pegar aqui o grande, ele tem toda uma equipe, ele é todo estruturado, ele é todo, vamos dizer assim, sofisticado, acho que a palavra é essa, em termos de obrigações fiscais, obrigações contábeis, então ele tem ali um time que organiza tudo isso. O pequeno, já no outro extremo, ele às vezes é ele, entendeu? Então ele só é uma pessoa que faz tudo, ele vai ali
se organizando para aquilo tudo acontecer. E ele precisa, porque o negócio dele, ele precisa rodar, porque senão ele vai morrer de inanição no começo. Sim. É um fato. Eu vou focar no médio. O médio é o que eu digo que é construir a ponte quando está passando o carro em cima. Sim. Então, ele muitas vezes não sabe, ele está ali no crescimento e aí tem a tal da dor do crescimento. Porque ele tá assim, voando, mas a organização dele que está ali atrás, assim, ele tem um jato e ele está de teco-teco, entendeu? Em termos de organização. O que tu sente nas suas experiências, e aí fica à vontade para você contar alguma história que você quiser, o que tu sente quando tu chega nesse cara que é a maior dificuldade dele? Você já falou do ego, muitas vezes. Sim. Às vezes, mas isso é pro cara que está em crise. E pro cara que está indo bem. Eu tô indo bem aqui, não precisa estar de jato, mas ele tá indo bem, ele não precisa piloto de caça. Qual é talvez eu diria, o grande, talvez, conselho, já que a gente estava falando do papel de conselho, que você daria para esse cara em termos de contabilidade, obrigações, sem entrar no técnico, mas nesse rumo? A gente, da mesma forma que a gente está com clientes que tá com alguma dificuldade financeira, a gente tem diversos outros que estão em plena expansão. Eu estou vivendo um caso muito recente, é de um cliente que está em plena expansão, tá crescendo demais, né? Qual a minha primeira recomendação para ele? Meu amigo, você compra, você vende e você desenvolve o seu produto. Você deveria contratar mais pessoas na sua gestão para que você consiga desocupar algumas atividades que você executa para que você consiga pensar mais. Porque dentro de uma empresa, Saulo, se o proprietário ele não estiver ligado em números, ele vai tendenciar a errar, porque ele não vai ter números para poder discutir. Ele vai executar atividades e não vai ter tempo para fazer análise. Então, a minha recomendação normalmente é para que ele tire dele algumas atividades, que ele exclua dele algumas atividades, delegue para algumas pessoas, então ele contrate mais pessoas que podem contribuir com ele na gestão. Entendi. Então tu acha que no final do dia ele criar mais braços, assim, um dos pontos que tu entende que é relevante é o cara criar mais braços. Isso, exatamente. Porque assim, eu conto o meu caso. Nós iniciamos um plano de crescimento em 2009 e nós continuamos crescendo. Quando foi em 2009, sabe o que eu fiz? Criei gestões de área, criei o departamento comercial, criei o departamento financeiro, departamento de operação, o RH. Então a gente fez o nosso plano das 5 grandes áreas na PIP. Então a gente contratou gestor para cada área. Então naquele momento, para nós foi um custo, uma despesa enorme. Imagino. Enorme para aquele momento. Mas em compensação, quando foi 3 anos depois, cara, ficou muito diluído, ficou muito organizado. E hoje nossa empresa era muito estruturada porque a gente resolveu dividir. Então, assim, o empresário, ele normalmente ele quer assumir muitas responsabilidades. Por quê? Porque é difícil para ele pagar alguém um valor relevante para que as pessoas trabalhem com ele. Então, tem que contratar pessoas logo, tem que decidir logo, contratar e fazer as pessoas se organizarem para crescer junto. Porque cresce mesmo, sabe? Cresce, né? Cresce. No final do dia é um trabalho de aculturamento, né? A gente conversa muito com empresários sobre isso. Eu acredito. Eu lembro, pessoal, só um ponto, tá? Acho que foi no final do ano passado, a gente teve a oportunidade de um jantar de um cliente. Estava comemorando 20 anos. Não posso falar o nome por questão de sigilo. Mas a gente entrou na mesa e começam a conversar e tal. E conversa vai. Tava eu e um sócio meu, Rafael, inclusive já esteve aqui. E a gente conversando, João, conversa vai, conversa vem. E a João, cara, dá um pulo lá no escritório. Acho que tem coisas legais que a gente pode trocar ideia e aprender um com o outro. E a gente passamos uma tarde lá com o João. E ele explicando sobre essa dinâmica, porque a gente entende que os nossos negócios eles são complementares, são parecidos em termos de filosofia, de cultura, de gestão. Então, foi um aprendizado assim, bem diferente. Esse trabalho da cultura, de fato, é o que eu acho que demanda mais energia, né? Muito, muito. E eu acho que permeia quase tudo que a gente estava conversando aqui, que é a resistência, pegando o caso lá do primeiro caso que você comentou, do cara que às vezes, tu vai ter que fechar 5 lojas. Não vou fechar. Mas, cara, no final do dia, eu acho que foi o Abílio que falou uma vez isso, eu não lembro quem foi, tá? Posso estar equivocado. Mas alguém comentou que é o seguinte, R$1 a mais de faturamento não necessariamente representa R$1 a mais de lucro.
Sim. Mas a economia de R$ 1 de despesa, ela representa R$ 1 a mais de Muito. lucro. Entendeu? Então essa filosofia, talvez para o empresário, especialmente o médio, e talvez esse cara seja o grande perfil do que a gente vê aqui, Sim. que é aquele empresário que trabalhou, sei lá, 20, 30 anos, de sol a sol, de domingo a domingo, para ele não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha nada. E ele vê aquilo crescer e de repente ele talvez tenha que dar uma fechada na Perde torneira, controle. perder o controle. É difícil até para ele se adaptar a essa situação, Sim. né? E eu acho que cabe a nós dois, enquanto, enfim, história de contabilidade, história de advocacia, talvez dar uma notícia difícil para ele, para dizer, você precisa fazer isso. E nós já estivemos também juntos em casos onde a gente teve que dar um remédio amargo pro empresário, para a empresária, e ele não aceitou. Ele não aceitou ao ponto que, não vou fazer, e aí eu falei, tudo bem, então eu acho que eu não posso ajudar aqui. E é duro para ele entender isso. Tu acha que, e aí insistindo um pouquinho nesse ponto, tu acha que para a evolução do para frente, em termos de melhorias de processo, gestão, você falou da gestão lá, do processo de aculturamento, setorizar e tal, mas voltando um pouquinho mais para a questão contábil, tu acha que se ele tivesse que gastar, ele tem aquele dinheiro para gastar, aquela energia, aquele tempo, tu acha que ele deveria focar em quê? Bom, o empresário, ele nesse momento, ele fazendo investimento, fazendo sua organização contábil funcionar, ele tem os números na mão das suas DREs, tem os números na mão das suas finanças, ele consegue enxergar a empresa dele muito mais longe. Então, assim, o empresário ele precisa entender, precisa compreender a leitura dos balancetes, ele precisa conseguir entender a leitura da parte tributária dele, para poder ele saber calcular e medir a evolução da empresa dele. Então, assim, eu acho que investir hoje na contabilidade, fazer a contabilidade organizada, mostrar números para ele e ter reuniões, inclusive. Tá, informação, Saulo? né? Ter informação, inclusive em reuniões, porque alguns empresários também, eles cobram, eles perguntam, mas na hora de receber os números também eles não param, eles não querem investir o tempo para isso, eles querem investir o tempo para comprar, para vender, para fazer algumas outras atividades, mas menos a atividade de gestão contábil, gestão financeira da sua própria empresa. Então no final do dia a gente está falando de informação. Sim. Quanto mais a informação, então a tal história do famoso, que a gente tá na moda hoje falar isso, o famoso BI. Então, se ele tem ali toda uma tecnologia para ele ter de maneira clara e objetiva todos os números, esses números têm que ser reais. E tem que ser lidos. Tem que ser lido. E tem que ser real, né? Exatamente. No final do dia, ele tem que ser real. Porque o empresário, ele não gosta de ver números. Ele não gosta. Ele não gosta de ver números. O advogado também não gosta de ver números. Ele não gosta de ver números. Ele vai vivendo ali o dia a dia, tem dinheiro em conta, vai levando. Assim, eu vou falar empresário, mas eu acredito que os 30% apenas de empresários que a gente conhece tem interesse em ver números. 70% ele quer deixar só a coisa acontecer. E ele vai ali naquela ciranda de ir levando. Exatamente. E aí ele delega na tua cabeça para alguém ver isso aí para ele. É verdade. Existem alguns empresários que deixam um gestor, um executivo ou uma pessoa de confiança dele vendo os números, mas na verdade quem deveria ver os números é ele. É como eu digo sempre, Saulo, todo empresário tem que ter um tempo para gerir sua própria empresa. Na verdade, o empresário imagina que gerir empresa é só gerir problemas. Mas gerir empresa não é gerir problemas. Gerir empresa é você gerir números, gerir informação e gerir dados. Entendi. Essa fala aí eu acho que me impactou bastante, porque tu acha... só pegando um pouquinho aqui, tu acha então que o cara que, vamos dizer, que não tem esse perfil, esse 70%, tu acha que ele deveria profissionalizar a gestão dele? Uma pergunta um pouco ousada, mas... Olha, assim, a profissionalização da gestão, a gente tem que fazer uma separação, tá? Porque assim, quando a gente fala de profissionalização da gestão, a gente está entregando a gestão para terceiros e terceiros tomar de conta. Sim. Mas as empresas de médio porte, ou então até de grande porte aqui no nosso estado, vou falar mais especificamente aqui, onde a gente conhece mais, são empresas que não cabe ainda a gestão profissionalizada por terceiros. Ele pode ter dentro da sua linha de gestão
vários executivos que têm comandos, tá certo? Para executar determinadas tarefas, mas desde que o proprietário ele esteja ali observando e acompanhando as diretrizes dos fatos. Então, a gente já vive hoje empresas dessa natureza, são empresas de médio e grande porte, a qual o proprietário tem vários negócios, ele acompanha alguns negócios, aliás, ele acompanha todos os negócios com números. Então, assim, ele espera numa empresa X, eu quero que essa empresa tenha 5% de lucro líquido. Então, ele participa das reuniões, inclusive com a gente apresenta os números em todos os negócios dele, em separados, são negócios separados, então apresenta os números para ele vê que os resultados estão bons, ele não vai olhar detalhe do dia a dia da empresa, ele quer saber se está acontecendo da forma que ele está desejando. Então, a contabilidade, nesse caso, era uma contabilidade de gestão, contabilidade que mostra os números para ele, que mostra os números reais para ele, e ele confia porque ele tem ali uma empresa terceirizada que está fazendo aquele número e checa com a informação dos gestores da empresa. Isso é muito bacana, Saulo. Entendi. Meu amigo, o tempo infelizmente é curto, a gente já está se aproximando aí do final. Queria lhe agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui falar com a gente, dar um tempinho. Eu sei como a sua agenda é maluca, mas eu acho que isso representa um motivo de muito sucesso. Ótimo. E de uma estrada que ela é realmente assim, de uma construção de vida que eu acho que deve ser sempre lembrada e parabenizada. Então, parabéns pela PIP, parabéns pela sua biografia, amigo. E, por favor, que no futuro volte, que eu quero que a gente fique aqui mais 1, 2, 3 horas conversando sobre esse assunto. Eu que agradeço, Saulo, mas eu vou fazer um convite aqui para os seus clientes. Na hora. E para os nossos clientes também, tá? A gente poderia, se você tiver interesse, se você achar que vale a pena, Saulo, você fazer um grande momento para todos os seus clientes. Qual o tema? Gestão da empresa com foco em resultados, né? Você poderia juntar clientes, né? Para discutir DRS, para discutir resultado, para discutir forma de gestão. Seria, na verdade, Saulo, um debate. Um grande fórum. Um grande fórum, entendeu? É um grande fórum. Eu acho, Saulo, que isso tem muito sentido. Principalmente se você trouxer clientes de áreas diferentes, né? Experiências diferentes, mas que são áreas, acaba sendo áreas complementares, né? Sim. Então eu acho, Saulo, que se você fizer isso, a gente poderia fazer um momento, eu estaria totalmente disponível. Não, vamos fazer acontecer, vou falar com o meu time já para a gente organizar as ideias, porque eu acho que deve ser um momento muito rico. Eu acredito que sim. A gente conseguir complementar isso, como eu falei no começo, a gente tem de fato negócios complementares e que a gente precisa sempre um do outro, meio que um mutualismo ali. Sim. E para no final do dia ajudar quem realmente precisa, que são os empresários e empresárias que a gente está aqui, se dispõe todo dia a acordar cedo e dormir tarde pensando neles. Amigo, mais uma vez, obrigado pela presença. E, pessoal, só que eu não falei no começo, queria lembrá-los de sempre se inscrever no canal, colocar lá na caixinha de comentários quem vocês gostariam ou o tema que vocês gostariam, porque é graças a vocês que a gente está aqui, que a gente faz esse projeto ser cada vez mais longevo. Então, muito obrigado e até o próximo Café com Valência.